Eu acho muito interessante nas suas palestras quando você faz essa relação de experimento científico lá de fora, até tanto em laboratório quanto experimentos sociais. É, qual que é assim um que te marcou, que você fez uma relação com o espiritismo, que você pode trazer pra gente? Ah, é muito. Nós estamos vivendo uma época muito bacana. É muita coisa, sabe? É o último que eu vi, que Sim. está chamando a atenção. É, as pesquisas do cérebro são maravilhosas. À medida que eles aprofundam, muitas coisas estão mudando, estão esclarecendo e fundamentam coisas que antigamente você tinha que acreditar e aí vem, nossa, não é que tinha razão, não era assim mesmo que tinha que ser, tá? Porque houve uma época de desconstrução muito grande. Ah, tudo mentira, não existe isso, não existe aquilo. Então aí você descobre, por exemplo, pessoas, um livro, pessoas religiosas têm menos infarto. Mas por quê? O que tem a ver um infarto com isso? Aí diz, a religião preserva você do infarto. Não tem nada a ver. Mas é o seguinte, o estresse, a angústia. Então você acreditar no poder maior. Lembra dos alcoólatras anônimos? Primeiro passo, admitir que tem um problema. Segundo passo, reconhecer que existe um poder maior do que você e humildemente pedir ajuda e por aí vai os passos. Então, isso ajuda você a superar, ajuda você a suportar a fé. Então, as pessoas que têm fé têm mais chance de recuperar, por exemplo, de neoplasias do que outras pessoas. Não, eu vou morrer, não tem mais nada. É como desistir. Lembra da neurolinguística? Então, existem palavras que promovem estados mentais diferentes. Como assim? É mágica? Olha, digamos assim, nós somos ateus materialistas. Existem palavras que alteram tudo? Sim. Verbo. O verbo altera tudo. Como assim? Você pode falar uma coisa que tem o mesmo significado na prática, mas evoca emoções diferentes. Por exemplo, pense no momento em que você estava caminhando. Ok. Domingo passado. Ok. Pense no momento em que você deu uma caminhada. Ok, domingo passado. É a mesma data, a mesma caminhada, o mesmo momento, certo? Mas na sua cabeça não. Quando eu pedir o momento em que você estava caminhando, você vai evocar um filme, uma imagem com movimentos. O momento que você deu uma caminhada é um estático no passado. Ok, mas não significa nada. Depende do que nós estamos falando. Então você tem se sentido deprimido, né? É assim que você tem se sentido. Quando você tem movimento, você está associando a pessoa com a ação. Então, se estamos falando de coisa ruim, o seu mal-estar aumenta, o seu estado negativo aumenta. Aí você vai produzir substâncias estressantes, você vai ter mais cortisol, você vai ter uma série de circunstâncias contra você. Agora, se eu usar um verbo que deixa as coisas no passado, tá? E não dão continuidade, é como se eu estivesse te dissociando do drama. Então você automaticamente se sente melhor. Assim como a sua postura altera como você se sente. Como assim? Você tá. Uma coisa ruim aconteceu, você tá todo curvado, todo em posição fetal. Quando você levanta, bota o peito reto, etc., você já se sente melhor. Por quê? Porque quando você bota o peito reto, respira. Não. É um chamado condicionamento cerebral. Lembra? Automatismo cerebral. Toda vez que você assume essa postura, significava isso, e você fez isso muito tempo, o cérebro automatizou. Pavlov. Sempre toca o sininho e saliva. Então, você aumenta a produção de serotonina quando você toma essa postura. E isso te faz mais animado. Simples assim. E uma série de outras coisas. Ok, então você está dizendo que essas são coisas reais que as pessoas estão botando mística? Não necessariamente. Estou dizendo que essas coisas são verdadeiras. Antigamente a gente falava sobre a mística disso, tá? Que era influência e tudo mais. Você pode dizer, mas não tem influência, isso funciona. Sim, funciona, mas eles acreditavam. Funcionar, funciona para eles há muito tempo. Para você só agora. Eu achei interessante que eu vi o espírito miramês, né, através do João Nunes Maia, nos livros lá, Saúde e tal, e ele fala sobre o mantra. E eu achei curioso Sim, ver um livro espírita ali falando sobre um mantra e ele descrevendo a importância de você ter um mantra, palavras repetitivas, né? E é interessante fazer essa ligação agora de ser comprovado, né, assim, cientificamente, com eu resultados, né? vou falar uma coisa muito interessante com essa questão do mantra, né? Quando você diz o Om 21 vezes, você entra em transe, é porque o Om é a palavra santa que significa Deus? Não necessariamente. Porque eu conheci um cara que era engenheiro de som, tá? Existem frequências sonoras que têm ações cerebrais. Por exemplo, a gente não escuta o ultrassom nem o infrassom. O nosso ouvido não capta isso. Porém, você bota o pessoal numa sala, aí você coloca ultrassom, infrassom em determinada frequência, ninguém está ouvindo nada.
E aí você bota como se fosse um ruído e as pessoas começam a ficar irritadas. Depois de um tempo, elas começam a se comportar com irritação. Por que você está irritado se não está escutando som? De alguma maneira, alguma coisa está. Porque é um fato, eles repetiram isso. Aí, algumas frequências induzem ao transe e não. Por que induz você e não aquela outra pessoa? Lembra de tipos de pessoas? Então, existem frequências porque nós não estamos todos na mesma frequência. E quando eu falo frequência, gente, não é onda de rádio, coisa nada disso não, tá? É que as pessoas vão criando, usam muitas palavras. Frequência mental, você diz? Não, onda sonora, Tá. tá? O que é uma onda? Onda é um desenho, tá bom? A gente pode estar falando de som, a gente pode estar falando de maré, a gente pode estar falando de um monte de coisas diferentes e fazer um desenho, e esse desenho tem. O que é? Frequência é o quê? Quantas vezes as ondas se repetem. Então são 50 ondas em tanto tempo. Tá. Isso se refere à frequência. E existe a altura da onda, que é a amplitude. A gente pode estar falando de eletricidade, batimento cardíaco. Escolhe o que você queira falar. Isso é uma representação gráfica de um fato físico. Perfeito. Então, se a gente está falando de som, o som se propaga no ar, certo? Então, ele está fazendo ondas. Só que uma coisa que você não reconhece, por exemplo, que é uma coisa recente nossa, é que a gente sempre pensa na onda como bidimensional. E não é. No som, ela é tridimensional. A nossa visão não é, mas o som é. Porque olha só, se você fechar os olhos e eu falo na sua frente, você identifica, tá diminuindo. Você, de qualquer lado que você esteja, você diz de onde o som está vindo. Como é que você fez essa triangulação? Então você percebe 360 graus, né? Tipo um círculo, uma esfera. A imagem não, 180 aqui, e é uma arma. O som é muito mais preciso. Então, frequências e diferenças sutis são muito mais intensas do que você possa imaginar. Então, por exemplo, as frequências dentro do cérebro estão abaixo da audição humana. Então, se eu colocar a frequência que está dentro do seu cérebro para você ouvir, você não vai ouvir. Está abaixo da sua percepção auditiva. Ok, então eu não posso usar. Posso sim. Por exemplo, uma onda teta, uma de 4 ou 5 Hz. Nada desse som vai entrar. Agora, se eu botar aqui 365 e aqui 360, você nota a diferença. A diferença é constantemente 5 Hz. Depois de um tempo, você consegue fazer os 5 Hz. É o que a gente chama batimento bineural. Essa é uma pequena diferença de graduação. Então, no início, os experimentos com isso mostravam que você tinha uma reação, mas não tão complexa assim como o povo imaginava. O máximo fazer trenzinho, andar. Só que agora a gente descobriu, você já ouviu no YouTube, som 8D, 4D, não sei o que, não tem isso, né? Mas o que significa? Você usa a tecnologia para simular como se o som estivesse numa sala de orquestra, reverberação. Tá? Isso foi feito através da tecnologia, mas quando você bota um fone de boa qualidade, é como se tivesse vindo o som daqui de todo lado. Tem lá imagine voz na sua cabeça, você coloca e parece que tem pessoas falando assim. Eu tive uma experiência que a gente, quando começou o podcast, ainda era de forma remota, foi bem no auge ali da pandemia, a gente recebeu um convidado que era, eu não vou lembrar o nome agora, mas é teatro para cego. E aí ele me mandou um áudio para ouvir, aí eu ouvi e falei assim, não entendi, foi um áudio comum, né? Aí ele, não, Éder, você fez errado. Aí eu pus o fone, a cena era alguém num navio, num barco com pirata, e aí rolava um tambor de lá, parecia que tava passando atrás de mim exatamente. Aqui. Aí eu falei assim, que experiência incrível, eu não sabia descrever. Exatamente. Mas eu compreendo que foi em um lado do ouvido, depois em outro, em algumas áreas do cérebro. Por exemplo, quando a gente faz numa visão bidimensional, mas você imagina que é um túnel. A gente fez um truque, uma ilusão de ótica. A gente faz a mesma coisa com som. Com áudio, que legal. E aí, o que acontece é que se percebeu que usando isso aqui, a gente pode usar frequências diferentes. Porque olha só, ondas alfa. Se eu fizer a coisa bruta, ondas alfa, você vai ficar sonolento. E não vai fazer mais nada. Não vai fazer você mais criativo, mais isso, mais aquilo. Porque onda alfa pura é isso. Agora, quando você está criando, você tem um lugar do cérebro que tem ondas alfa e tem outros que não. Lembra? Quando você começa a se mover, você começa a dizer inspiração. Então não é só onda alfa. É várias partes de onda em áreas diferentes do cérebro acontecendo. E se a gente induzisse isso tridimensionalmente?
Tipo, você entrou numa sala e isso está reverberando assim. Se a gente tentasse. Só que eles tentaram e funciona. Você melhora vários comportamentos mentais usando frequências sonoras assim. Interessante. Então, por que não? Quando você fala on 21 vezes, você produz, fizer direito, você faz uma vibração numa determinada frequência que pode produzir uma resposta. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.